Boa noite. Como sempre, eu entro aqui um pouquinho antes, tentando achar nossa entrevistadora de hoje. Vamos ver. Cadê você? Para a gente iniciar essa conversa no horário. Oh, Oi, querida! deu tudo certo. A gente fica nessa história aqui, entrar um pouquinho antes para ter certeza de que as conexões estão aqui. Daí eu Sempre uma tava emoção, né, Nívia? terminando, eu tava terminando o líder com Neiva. Eu falei, vou terminar 5 minutos antes para conseguir Ah, entrar, né? Porque hoje é dia. que loucura! É assim a nossa vida, né, Neiva? É Ah, assim. mas não podia não aceitar esse convite, né? Um convite tão especial. Ai, tão gostoso. Essas conversas estão sendo ótimas, gente. E a quantidade de gente já entrando, ó, mas um monte de gente já aqui, né, Neiva? Muito bom, muito bom. Vamos mulherar, vamos mulherar. Vamos mulherar, vamos mulherar. Tá com a bateria, fonezinho, tudo certo, né? Tudo aqui. Eu tô sem fone porque acho que não precisa, mas a bateria tá aqui bonitinha, tô conectada com o cabo, não vai acabar a bateria do telefone. Olha, de verdade, eu ainda acho que o Instagram poderia deixar a Hum. gente transmitir pelo laptop, viu? Eu acho tão mais tranquilo, Então, não muito é? mais, muito mais. Isso aqui não é tão friendly, diminui demais as perguntas pequenas. A gente sempre tem Sim, falado isso. Ele está sim. realmente muito restrito, né? E quando você divide a tela com mais gente, então, fica tudo mais Nossa, fica pequeno, né? micro, né? Não tem óculos que dê conta. Não tem, não tem. Mas bora lá, você já deve ter visto as nossas lives. A Neiva é a nossa 26ª entrevistada, mas é a 15 CEO, olha só, que são as donas das suas vidas. Então, assim, a gente está tendo uma trilha deliciosa às terças-feiras, é o nosso compromisso de estar aqui. Temos mais uma em junho e a gente vai dar umas férias e volta em agosto. Essa é a Muito programação, tá, bom, Neiva? muito E bom. cada semana uma inspiração diferente. Então, hoje eu vou fazer uma introdução, Neiva, depois você me corrige com os detalhes aí que eu não contar direito da sua Tá história, porque bom. é uma trajetória enorme e provavelmente eu vou deixar alguma coisa para trás. Então, eu vou falar aqui, né? Você sabe que eu sou, né, preparo tudo aqui, igual você, então a gente tem uma grande preparação. A Leia, justa além de ser uma super mulher, né, em várias áreas que eu vou descrever para vocês, é uma grande amiga. A gente já teve essa oportunidade de estarmos aqui, ela me entrevistando, então eu contei, até falei para ela, falei, espero que hoje eu consiga ser, né, parecida com você um pouquinho, porque você é PhD em entrevista, a gente vai falar sobre isso hoje, e eu estou tentando chegar lá, mas pelo menos dar conta de contar o que importa da sua experiência, que é o que interessa aqui a todas nós, né? Nós Sim. temos esse compromisso de falar de liderança feminina, e nessas carreiras inspirar outras e trazer e mostrar o possível. E como foi possível? Com os aprendizados, com os tropeços, né, que todas tivemos. E a gente precisa compartilhar isso, os causos, né, contar o que a gente fez, qual a diferença que a gente fez nos lugares por onde a gente passou. Então, é essa a nossa ideia hoje. Então, a Neila é uma querida, eu vou colocar, resumir assim, mais de 30 anos aí em líder em comunicação, cultura e diversidade e influencer. Então, assim, se eu tivesse que espremer tudo que eu li aqui, é meio que essa frase. Ela tem, em termos de função, ainda hoje, se levam escritor e palestrante, jornalista e entrevistadora, executiva, professora, fundadora e CEO, né, de vários projetos e ainda é voluntária em 7 projetos. Então, assim, se a gente, pelo menos que eu contei aqui, posso ter contado errado, tá nele, mas assim, é uma loucura o que essa mulher faz e como que ela dá conta, ela vai contar pra gente hoje. Né? É uma incansável estudante, no meu ponto de vista, porque eu vi que ela é formada em jornalismo, a gente é meio contemporânea de faculdade. Ela veio do Ceará, depois você conta essa história, e não parou de estudar até então. Ela veio, assim, a cada 2, 3 anos ela dá uma reciclada em
algum assunto. Então, eu falar, ela é jornalista, ela fez pós na SPM, na GV, na FIA, na FAP, na Tuck School, no INSPER, na Católica de Portugal, no HSM e no Renova Brasil. Então, assim, isso que eu consegui, quer dizer, é muita coisa, essa mulher, o que ela realmente quer, estar preparada para os assuntos. Eu não sei se isso vem de tanta entrevista que você quer, então, entender melhor do negócio, você também vai contar para nós. Eu, então, resumo depois esse longo currículo como uma mulher plural e eu diria vocal. Essa é a minha maneira de falar sobre você, né? São mais aí de 24 anos de jornalismo, âncora, né? Executiva, influencer e tudo mais. Então, tem muita coisa para a gente conversar hoje. Olha lá, ela inspira muita gente, sem dúvida, Graim. É isso, vocal e realmente inspiradora. Isso também está aqui. E, por favor, me ajudem a entrevistá-la e ajudem a fazer as perguntas. Vocês estão todos aqui no mesmo fórum para a gente desafiá-la, né? Ela desafia tanto a gente nas entrevistas. Então, a primeira coisa, primeiro assim, bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Essa longa descrição foi para dizer, tem muita coisa aqui para a gente conversar hoje, vamos tentar dar tempo, né? E queria te agradecer, então, por essa sua, né, vontade de estar aqui falando com mulheres e homens sobre mulheres na liderança, né, que é o assunto do dia de hoje. Então, eu passo para você, só se apresentar e eu vou começar depois a fazer perguntinhas. Vai lá, Lê. Obrigada, querida. Nossa, que apresentação sensacional essa. Depois eu vou roubar para mim. Rouba. Quero te agradecer a Cris que viabilizou isso. E dar um beijo no Ibrahim, que eu vi fazendo comentário aqui. O Ibrahim é um líder inspirador também, a gente se acompanha já há um tempo. Estou vendo um monte de gente querida entrando aqui. Então, eu sou essa pessoa, de fato, né? Sou jornalista, sou cearense, sou mãe, sou esposa, sou executiva. E eu me defino hoje como uma líder ativista corporativa. Eu cunhei este título para mim porque a gente vai abrindo tanta caixinha e as pessoas querem sempre botar a gente numa caixa só. Que aí eu disse, eu vou arrumar um termo para mim que me defina. Pelo menos eu vou criar curiosidade, as pessoas vão me perguntar o que é uma líder ativista corporativa? Olha lá, bom ponto. Eu vou colocar aqui que isso não estava na minha folha. Coloca aí, ativista corporativa. Porque o que eu faço, minha zona de influência são as corporações, são as lideranças empresariais, mais do que qualquer outra. E eu acho muito curioso, Cláudia, que os homens podem ser definidos como ativistas, mas a gente não. Né? Então, quando você fala que eu sou uma influenciadora, sou, com muito orgulho, sei o quanto isso me custa ser uma influenciadora, sei o quanto me custa ser vocal, né? Todas as portas que eu já fechei, mas todas que eu abri também. Pois é. Mas, assim, e aí eu digo, gente, quantas mulheres vocês veem hoje, mulheres executivas, não donas de empresa, que se posicionam claramente, que defendem uma bandeira, que enfrentam o machismo, o racismo, né, do mundo corporativo? Sim. Você não consegue enxergar. Se você olhar o João Paulo Pacífico no LinkedIn, criando vídeos todos os dias, vídeos muito corajosos, que mulher está fazendo aquilo? Não tem. Por quê? Porque a gente ainda é retalhada. E eu acho muito curioso, Cláudia, porque quando eu digo isso, as pessoas dizem, mas tem a Luísa Helena. Eu falo, gente, a Luísa Helena é dona e presidente do conselho da empresa dela. Ela pode falar o que ela quiser. E ainda assim ela foi retaliada quando o Magalu lançou o programa de trainee. Não, e o programa de trainees negros. Isso, ela foi... Olha, eu tenho uma história ótima, rápida sobre isso. A Bayer lançou na mesma época que o Magalu. Ninguém falou um A da Bayer. Nada da Bayer. Pois é complicado mesmo. Enfim, né? Temos essa cultura onde falamos mulheres e homens, né? Sim. Então é uma cultura que está aí banhando todas nós. Os problemas estão dentro das nossas cabeças, mulheres e homens. E portanto, essas conversas são tão importantes e ter realmente homens aqui para a gente discutir juntos essas soluções. Afinal de contas, né, Neiva? A gente chegou aqui com eles e por eles. Né? Então... Você como eu, você já contou essa história também para mim, inclusive. Nós tivemos líderes homens, nós tivemos mentores homens. A gente chegou onde chegou porque homens acreditaram na gente
investiram na gente e nos desafiaram. Não foram mulheres. A nossa história não tem mulher protagonista. Não teve. Não sei se foi uma época, não sei se foi realmente falta de diversidade na nossa época, mas eu também, como você, como se a gente já conversou sobre isso, Sim, de verdade. sim, Nós estamos aqui sim, por eles, né? E apesar deles, porque obviamente, como todo chefe, tem alguns que realmente deram umas tropeçadas na gente, violentas, né? Opa! Não foram flores o tempo todo. Não. Teve bastante momentos que foram importantes e outros que também deram uma atrapalhada, mas Sim, tudo bem. sim, faz parte. Mas olha, essa descrição é grande para a gente falar o quanto realmente a gente também tem uma experiência também diversa, né? Porque do Sim, mesmo jeito que você está falando que a gente não pode ser ativista porque tem uma crítica e a gente é muito mais criticada, né? Por nós e por eles, por ambos, aquela sim. pesquisa que saiu a semana passada nos disse, né? A gente é Uhum. criticada e muito por mulher e por homem. A gente também tem um arsenal mais diverso de experiência, né? E o seu caso aqui é um deles e isso traz uma riqueza de conteúdo, de olhares, de soluções. Então, eu queria explorar esses lugares por onde você passou, Vamos para a embora. gente tentar tirar um pouco o suco de cada lugar, porque a ideia aqui é justamente quem está numa carreira ou noutra, numa empresa ou noutra, se reconhecer nesses papéis, se não em todos. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com você é isso, entender o início, porque daí é o novelo, né? A Sim. gente tem uma questão e sempre a primeira pergunta é: você sabia que você queria fazer o que você fez? Né? Não. E da onde veio essa inspiração e por que você fez esse jornalismo? Vamos começar essa história. Vamos lá, rapidamente para a gente poder abordar todos os temas. Eu sempre fui muito boa em matemática e sempre fui muito boa em português. E eu só sabia que eu não poderia ter uma carreira na área de saúde, porque eu não posso ver sangue. Então, eu Ah, tenho meu pavor de Deus! sangue. E eu sou filha de um pai engenheiro mecânico e que queria ser cientista e que sua filha mais velha, e ele me treinou para ser como ele. Então, meu pai sempre me desafiou, minha memória, meu raciocínio lógico, meu senso crítico. E ele tinha certeza que eu ia ser engenheira. Só que quando eu resolvi fazer, eu fiz vestibular, tinha acabado de fazer 17 anos, eu queria uma carreira que não existia. Eu não enxergava mulheres nessas carreiras. Por exemplo, eu queria fazer engenharia genética. Não tinha mulher engenheira genética em 1987. Eu queria fazer física nuclear. Não tinha mulheres física, não tinha nem curso, acho que no Brasil ainda na época. Então, se não tinha mulher, não era para mim. Lógico que eu não tinha essa consciência, mas era meio óbvio, né? Era inconsciente. E aí eu resolvi. E fora que o meu pai não me deixaria fazer faculdade em São Paulo, porque eu era menor de idade. Então eu Você tinha que tinha fazer uma 17. faculdade, eu tinha que fazer uma faculdade em Fortaleza. E aí eu resolvi fazer comunicação. E foi muito curioso, Cláudia, porque meu pai ficou 4 anos negando que eu fazia comunicação. Ele dizia para os amigos dele que eu fazia computação, porque era a coisa mais próxima que ele podia aceitar. Porque o que eu ouvia em casa era: para ser jornalista não precisa de diploma, não precisa de faculdade. Olha só. E eu tive uma carreira muito rápida, muito meteórica no Ceará. Eu terminei a faculdade, eu tinha 21 para 22 anos. E comecei onde a maioria dos grandes jornalistas acaba. Eu comecei como apresentadora de 2 programas de TV ao vivo e como colunista no Jornal Povo, que é um dos maiores jornais do Ceará. A minha coluna foi a coluna mais lida do Ceará durante o ano inteiro que eu editei a coluna. A coluna chamava-se Saia Justa. E Olha lá! os programas eram um programa de 2 horas, chamado Cidadania no Dia a Dia, que eu estreiei entrevistando Dom Helder Câmara, eu, 22 anos, a Menina, única mulher, a âncora do programa, com um bando de homem, psicólogo, sociólogo, filósofo na bancada junto comigo. Então, você imagina essas coisas que a gente faz pelo ímpeto, né? Se parar para pensar, não faz. Eu fui lá e fiz. Aquele lema da gente, sem saber que era impossível, ela foi lá e fez. É exatamente isso. fenômeno de postura passou longe daí, hein? Mas não dava nem tempo, né? Me convidaram, eu falei, eu topo. Aí tive um mês para me preparar. E fiz, estreiei ao vivo um programa de 2 horas com o ícone de Doelder Câmara. Que quem é mais novo aqui não sabe, vai estudar um pouquinho, vai descobrir. Eu sempre digo isso, Cláudia.
Eu um dia ainda vou poder dizer que eu comecei minha carreira entrevistando um santo, porque Dom Helder, padre revolucionário da Igreja Católica, que enfrentou a ditadura militar, está em processo de canonização no Vaticano. Então, um dia eu Você vai consigo poder isso. afirmar isso, né? E o tema era o quê? Só para eu saber qual é o tamanho do negócio. Qual O que era o tema tema? era cidadania, né? Cidadania. Como exercer direitos e deveres da cidadania. Né? Então, Dom Helder trazia no primeiro programa toda a experiência de vida dele. E foi nesse momento que o meu pai começou a prestar atenção em mim, assim, na jornalista, sabe? Meu Entendi. avô, pai dele, contava para Deus e a humanidade que eu tinha entrevistado Dom Helder, e o meu pai disse, bom, deixa eu prestar atenção, pode ser que tenha alguma coisa boa aqui, né? Ainda mais com essa pessoa sendo entrevistada, né? Pois é. Mas aí, o que que aconteceu? Depois de um ano com os dois programas, o outro era um programa de entrevistas na hora do almoço. Que aí eu entrevistava desde o governador até o ator que estivesse passando pela cidade. Era super divertido, porque era um programa de variedades. Depois de um ano com os dois programas e a coluna, eu tinha 23 anos, olhei para um lado, olhei para o outro. As minhas amigas estavam todas ou casadas com filhos ou casando. E eu não queria aquilo para mim, não naquele momento, não aos 23 anos. Eu falei, eu preciso ir embora. Hum. O mundo é muito grande, eu não quero ficar aqui no Ceará, casada com filhos, sem perspectiva, né? Até porque eu comecei a carreira já muito fora da curva. Aí eu disse pro meu pai, né? Eu chamo de pai, eu quero fazer marketing em São Paulo. Quero fazer uma pós em marketing em São Paulo. Foi o jeito que eu consegui de convencê-lo. Ele praticamente me botou no avião e eu vim para São Paulo de mala e cuia, sem conhecer ninguém, sem ter feito a prova, mas eu, de novo, síndrome da impostora não existia. Vou passar, vai dar tudo certo, porque eu sou uma otimista incorrigível. Mudei, fiz a prova, passei, e aí a SPM me abriu todas as portas do mercado de São Paulo, né? Do mercado do Brasil, do mundo, a SPM e o fato de eu falar inglês fluentemente. E Que da isso onde é que veio isso? Então vamos lá, da onde veio isso? Então, Porque o de onde inglês veio isso? não estava na história até agora. Vamos lá. Eu comecei a estudar inglês com 7 anos. Morava na Paraíba ainda. Meu pai, a gente estava morando lá. Meu pai começou a ter muita exposição global porque ele era transformador de plástico e ele ia muito para a Alemanha, para as feiras na Alemanha, muito para os Estados Unidos. E ele botou na cabeça que os filhos tinham que aprender a falar inglês. Então eu comecei a estudar inglês com 7 anos. Com 17, quando eu fiz vestibular e passei, eu tranquei a faculdade e fui para a Inglaterra. E fiquei 6 meses morando na Inglaterra para aprimorar o inglês. Tá. Quando eu voltei da Inglaterra, eu fiz um Teachers Training Course e comecei a dar aula no FISC. Né? Sei. E eu dei muita aula, principalmente para criança. Eu sempre gostei de dar aula para criança. Então eu Pink and tinha... Blue. Pink and Blue, exatamente. Temos isso em comum também, porque eu também fui professora do Pink and Blue. Tá vendo? A gente vai achar muito ponto aqui. Ai, Jesus. E aí, quando eu vim para São Paulo, o meu inglês era hiper fluente numa terra que ninguém falava inglês. E foi uma coisa muito curiosa, Cláudia, porque como nordestina, eu achava que tudo em São Paulo era melhor. Foi um choque para mim descobrir que as pessoas não falavam inglês. Porque para mim era básico falar inglês, já que eu falava, né? Claro. Também nenhuma consciência de privilégio, né? Que a gente fala muito hoje de privilégio, mas eu não tinha nenhuma consciência de privilégio. Eu sou extremamente privilegiada. Né? Você estudou em escola pública ou privada? Só estudei em escola privada, né? Certo. Meu pai sempre priorizou, meu pai e minha mãe, assim, a educação da gente. E meu pai vem de uma família muito, muito humilde, mas a minha avó era professora, meu avô era professor, então ele teve acesso à educação, mas sempre estudou em escola pública, né? Porque os meus avós eram professores da escola pública lá. E então a gente sempre, esse privilégio nós tivemos, eu e meus 2 irmãos estudamos sempre em escola privada e tivemos acesso ao inglês desde muito cedo. Então eu vim para São Paulo sem essa consciência de privilégio e o inglês de fato me abriu as portas além da SPM, porque
Logo, imediatamente, eu tinha 2 meses de SPM após era à noite e eu estava acostumada a trabalhar. Eu trabalhava desde os 15 anos e trabalhava porque eu gostava de trabalhar. Né? Então, eu dava aula de inglês, meus pais tinham uma rede de escolas, eu era secretária nas férias para passar. Não existia computador, tá, gente? Então, eu passava nota no boletim manualmente, não, com a minha letrinha. Datilografia? Né? Minha letrinha. Fazia matrícula, isso desde os 15 anos, porque eu Olha só. queria ser independente. Então, quando eu vim para São Paulo e comecei a pós, depois de 2 meses eu estava enlouquecida. Falei, gente, não dá para ficar só estudando de noite, eu preciso trabalhar. Tinha uma outra coisa, eu não tinha repertório corporativo. Eu entrei numa turma na SPM, foi a primeira turma da Álvaro Alvim, a SPM tinha vindo do centro lá para Vila Mariana. Eu era uma das únicas 5 mulheres da turma, a turma tinha 30 pessoas. Eu era a caçula, a única nordestina e a única que não tinha experiência corporativa. Então, ou eu corria atrás disso, ou eu não ia conseguir dar conta. Aí meu pai veio para São Paulo 2 meses depois para uma Brasil Plástica, era a feira de plástico, e eu disse para ele, eu vou com você e vou arrumar um emprego. E ele começou a rir, né? Ele falou, tá bom. Eu falei, não, você não precisa pedir emprego para mim. Você só me apresenta para as pessoas. Pode deixar que esse pedaço eu faço. Olha só. Saí de lá com um estágio na Poliolefinas. A Poliolefinas era uma petroquímica. Foi a primeira petroquímica que a Odebrecht Química comprou, que hoje é a Braskem, né? Foi o primeiro passo para a criação da Braskem. Comecei como estagiária de marketing, depois virei analista de marketing, e aí fiquei o período inteiro da pós, né? Metade de 93 e o ano de 94 na Poliolefinas. E aí eu saí da Poliolefinas para ir para a Timex, que era uma startup, que não se chamava de startup naquela época. Né? Mas era o início da operação de uma multinacional americana no Brasil. E o CEO, Cláudia, a minha história tem muito acaso, não, tem muita sincronicidade né, de ser a pessoa certa na hora certa. Como é que eu cheguei na Timex? Eu sempre priorizei relacionamento e eu sempre priorizei atender todos os fornecedores que quisessem conversar comigo em qualquer empresa que eu tivesse. Eu sempre abri agenda para isso. Eu era responsável pela comunicação e o marketing da Poliolefinas. Então, feiras, eventos, relacionamento com a empresa especializada e com agências. Aí, um dia, um dono de agência me pediu para conversar comigo. E eu marquei com ele. Estou no meio da conversa com ele, ele vira para mim e diz assim, seu currículo está pronto? Eu falei, olha, eu não estou procurando emprego e não quero trabalhar em agência. Aí ele disse, não, deixa eu te explicar. Antes de ser dono de agência, eu era diretor de RH da Kellogg's. Olha! E o meu ex-CEO chama-se Hamilton Teixeira. Hoje ele é headhunter, o Hamilton. O meu ex-CEO está trazendo a operação da Timex para o Brasil e você tem o perfil que ele gosta de trabalhar. Ele está procurando uma gerente de produto. E eu vi que você fala inglês fluentemente. Posso te indicar? Olha só. Aí eu falei, pode. Não botei fé. Bom, entrei no processo, o processo já estava lá na frente. Fui para a final e fui escolhida pelo Hamilton. Eu não fui escolhida pelo meu diretor. Eu fui escolhida pelo presidente. Olha! Por quê? Porque ele fez a entrevista comigo toda em inglês. Ele tentou me pegar em vários momentos e ele não me pegou. Né? Eu saí de todos eles. Aí ele virou para mim e disse assim, eu vou te ensinar a ser gerente de produto. Você é seu mentor. Porque eu não consigo uma pessoa com a fluência de inglês que você tem na urgência que eu preciso. É mais fácil eu te ensinar a ser gerente de produto. E assim ele fez. Olha, então, olha o primeiro homem. Olha o primeiro homem que não que foi o apostou em mim. primeiro. Eu já estou no número 3, pelo que você está me falando. A primeira coisa foi o Painho. Painho, claro. Né? Segundo foi o cara lá da agência que você achou que era e que não era. E nós estamos indo para o terceiro, que é o senhor Hamilton. Estou voltando aqui. Verdade. Bom, fui para a Timex.
fiz uma carreira incrível, foram 3 anos, assim, trouxemos todas as linhas de relógio. Quem é da idade da gente vai lembrar do Iron Man, né? O Iron Man, que era um relógio absolutamente tecnológico, quando não existia polar, não existia nada disso. Virou o relógio mais democrático desse país, porque ele estava no pulso do motoboy, do trocador de ônibus e do Playboy. E do Playboy, né? Do filho de papai. Então, foi um case mesmo. Aí, Cláudia, networking, outro líder. Breno Luque. Breno Luque tinha sido meu chefe na Poliolefinas. Breno estava na Natura, cuidando de uma diretoria internacional da Natura. Aí Breno me liga e diz assim, tem uma posição de gerente de produto aqui na perfumaria, posso te indicar? Eu falei, pode. Me indicou, comecei o processo, esse processo nunca andou. Aí já tinha desencanado da Natura, me liga o gerente de RH e diz assim, Neívia, tem uma posição sendo criada aqui de gerente de comunicação de produtos. Eu pensei em você. Quer participar do processo? Quero. Bom, fui escolhida, né? Fui para a posição. Natura, 1998, melhor lugar onde uma mulher poderia estar. Natura, sim, empresa do ano em 98, pela primeira vez. E construindo a nova marca. Eu estava dentro da diretoria da marca e eu fui responsável durante quase 6 anos por toda a gestão publicitária da Natura. Olha só. Toda a construção da nova marca, Natura Ecos, Natura Cronos, Natura Mamãe Bebê, tudo que eu sei de sustentabilidade foi Natura que me ensinou, né? E aí, tô na Natura, comecei a namorar o Eduardo, fiz 30 anos, comecei a namorar o Eduardo, a gente casou, fiquei grávida da Luísa, a Luísa nasceu. E a história da Luísa é muito, muito curiosa, porque quando eu... 2002. Eu entrei na Natura em 98. E a Natura já sabia que ia ter aquela sede maravilhosa em Cajamar que estava sendo construída. Mas era longe, né? Aí chegou 2002 e eu tive que mudar para Cajamar. Tinha que ir e voltar todo dia para Cajamar. Eu achei a experiência abominável. Eu estava prestes a me demitir, já tinha combinado com o Eduardo. Aí eu descobri que eu estava grávida. Eu falei, bom, também não vou ser tão trouxa assim de me demitir. Não precisa, né? Não precisa, né? E vivi uma gestação sensacional. O melhor lugar para uma mulher grávida naquela época era a Natura mesmo. Me beneficiei de mamãe e bebê, de Chantala, de tudo. Foi incrível. Tive os melhores projetos da Natura. Outro chefe maravilhoso, que aliás foi o aniversário dele recente, Bruno Zani. Bruno me deu de presente os melhores projetos quando eu estava grávida da Luísa. E aí, Luísa nasceu, eu saí de licença maternidade. Quando eu saí de licença maternidade, eu resolvi que eu não ia voltar. Porque não fazia sentido. Na época, o Eduardo estava trabalhando no Rio. Então, eu tinha um marido que ficava a semana no Rio. Eu passava a semana em Cajamar. Eu ia levar minha filha para ficar achando que o berçário era a casa dela? Não. Ia deixar ela aqui em Moema e o pai no Rio e a mãe em Cajamar? Também não. Então, eu resolvi sair. Saí e assumi a gestão de um projeto do qual eu era investidora. Em 2002, eu tinha me tornado sócia investidora de uma marca de acessórios de luxo que ficava ali nos Jardins, na Doc Lobo, chamada Oz. Eu tinha um sócio espanhol, que era o designer, e o Francisco, como bom designer, tinha pavor de gestão, né? De qualquer coisa de gestão. Então, eu assumi a gestão administrativa e financeira e da loja mesmo, enquanto ele ficava só na criação das peças. Mas durou 4 anos. Como é que foi? Antes de você falar, calma lá, que nós somos uma mulher que estava, veja bem, uma pessoa que era âncora de jornalismo e que virou, então, executiva de verdade, né? Com vários sponsors, já te contei, já está uns 5, né? E aí eu quero saber o seguinte, que coisa é essa? Né? De como é que é essa mudança? Estamos indo para a 3ª profissão. Sim. Né? Jornalista âncora, fomos para executiva de várias, foi para a multinacional, foi empresa brasileira, e agora estamos indo, então, para empreendedorismo. Antes que a gente vá, porque aqui tem os aprendizados,
né? O que você acha, então, do jornalismo que você tirou de mais valioso, que você pôde e leva até hoje? Vamos para o pedaço, porque a história é muito grande. Sim, o que que eu trago do jornalismo? Eu acho que uma curiosidade muito grande, por histórias, pela lógica das coisas, por todo o enredo que está por trás e a participação das pessoas, né? Não existe história sem pessoas. O protagonismo das pessoas. Então, eu sempre fui muito curiosa em relação a isso. E eu acho que isso eu trouxe para a minha carreira de executiva. Eu sempre entendi que a gente consegue fazer as coisas junto com as pessoas. Você não faz nada sozinha. E eu sempre tive essa gestão muito próxima, muito curiosa mesmo de entender quem está comigo, né? Entender o que motiva essas pessoas, entender a história daquela pessoa, né? O quanto ela pode agregar e o quanto ela é diferente de mim, o quanto eu posso aprender com ela também, né? Então acho que isso e isso me levou também para o empreendedorismo. Porque eu comecei a minha relação com o Francisco porque eu sou louca por acessórios, nem dá para notar, né? Depois a gente conta a quantidade de gavetas. Essa é outra história. E eu era cliente dele. No dia que eu Hum. descobri a loja dele nos Jardins, que era no caminho da minha casa, que eu morava ali nos Jardins, eu toda semana, todo sábado eu estava na loja. E ele tinha umas coleções do Miró, do Gaudí, que eram do Clint, que eram maravilhosas. Até hoje eu Olha tenho umas só. peças comigo aqui. Então eu comecei a minha relação com ele como cliente, Cliente. consumidora. Quando ele precisou de uma sócia, ele só lembrava de mim. Eu lembro que ele me ligou e falou o seguinte: eu não gosto de ter sociedade, mas a minha sócia está indo embora para a Bahia e tal, e eu queria ter uma segunda sócia e eu só consigo pensar em você. Topa! Aí eu fiz uma due diligence, né, para entender como é que estava a coisa, mini, óbvio, e assim apostei, né? E a nossa sociedade durou 4 anos, 5 anos, porque eu fiquei 4 anos na gestão e empreendi minha carreira de mãe, porque é uma carreira, né, Cláudia? A Sim. gente sabe Opa. o quanto é uma carreira. E para mim tinha uma coisa que era muito óbvia. Eu, quando vim para São Paulo, eu achava que era impossível conciliar família e carreira. Não fazia parte do plano casar e ser mãe. Hum. Quando eu fiz 30 anos, que aí reencontrei o Eduardo, já conheci o Eduardo desde 89, uma outra história, uma outra live essa. Mas reencontrei o Eduardo, comecei a entender que talvez fosse possível. Eu estava num momento tranquila, na natura, né, na minha carreira lá, tocando os meus projetos. E aí tive a Luísa. E aí, para mim, era muito óbvio que eu não ia ser mãe de filho único. Eu venho de uma família gigante. Minha mãe tem 11 irmãos, meu pai tem 10. Então, qualquer Nossa. reuniãozinha de família é uma multidão. Então, como assim eu ia ter uma única filha? Então, Vocês são dois na sua casa? Você e o irmão? Não, somos 3. Eu tenho 2 irmãos. Eu tenho um irmão que é 1 ano e 7 meses mais novo que eu e tenho um outro irmão que é 7 anos mais novo. Tá. Eu, o momento do empreendedorismo, da loja, da marca, me deu tempo também para pensar em ter uma segunda filha, um segundo filho. E aí, engravidei, tive a Júlia, né? Hoje a Luísa faz 20 agora em julho e a Júlia faz 18 em setembro. Muito Então, estou legal. com 2 filhas universitárias, cheia, transbordante de orgulho. Mãe que Muito, orgulhosa, como eu, deve ter muitas, mas eu sou muito orgulhosa. é muito bom isso, né? A gente olhar e falar, puxa vida, a gente conseguiu deste jeito, né? Sim, Que nós estamos sim, contando a sua história, né? Quer dizer assim, é possível. Ao sim. contrário do que você imaginou que não fosse. Por que você imaginou que não dava? Porque eu não via isso, Cláudia. De novo, a representatividade, a visibilidade. Eu olhava as minhas referências todas de mulheres no Ceará, eram mulheres que tinham até uma carreira, mas desde que ela não atrapalhasse a vida familiar. A vida Hum. familiar, ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, tinha que estar em primeiro lugar. E para mim isso era muito complexo.
Quando eu vim para São Paulo, eu olhava e eu só via homens bem-sucedidos, eu só via homens em posição de liderança. Então, as mulheres que eu via, poucas, raríssimas, não tinham uma vida familiar padrão, Sim. vamos colocar assim. Sim. Né? A maioria era divorciada, né? Então, para mim não cabia, não entrava, não é possível conciliar esses dois mundos. Entendi. E a gente sabe que é difícil, mas é possível, né? Tem uma questão... Não, que eu falei, você não teve referência na tua casa. Você falou muito, mas a sua mãe, por exemplo, não trabalhava fora. Nem a sua avó. Sua avó era professora. A minha avó era professora, minha avó paterna. Minha avó materna nunca trabalhou, acho que nem chegou a estudar. Minha mãe é a primeira filha, a primeira da família dela a ter feito uma faculdade. A minha mãe sempre trabalhou, mas nesse esquema. A carreira dela, minha mãe teve várias carreiras. Minha mãe foi formada em pedagogia, aí ela ia fazer um mestrado fora do Brasil, nos Estados Unidos, quando ela se apaixonou pelo meu pai, aí ela escolheu não ir, né? Então ela escolheu ficar com meu pai. E aí, quando a gente mudou para João Pessoa, ela abriu mão do que ela, né, do trabalho dela em Fortaleza, ficou um tempo sem trabalhar, aí ela teve uma construtora em João Pessoa com uma sócia, depois ela teve uma loja de roupas de grávidas e bebês com uma outra sócia. Quando ela voltou para o Ceará, ela entrou como sócia na rede de escolas que um tio meu tinha, e ela foi a diretora financeira por muitos anos dessa escola. Então, minha mãe sempre trabalhou, mas sempre teve que conciliar com a carreira de esposa, mãe, dona de casa, filha, né? Meu pai ia viajar para alguma feira, ela ia, acompanhava, então tinha que ter uma certa flexibilidade aí, né? E o ser dona ajudava nisso também. Entendi. Né? Uhum. Mas as minhas referências de mulheres sempre foram essas que tinham uma carreira que não atrapalhasse o outro lado. E para mim, a minha carreira era a prioridade. Então, por isso eu não achava que era possível conciliar. Bom, aí estamos na empreendedora. Voltando para empreendedora. Eu fiquei 4 anos, tive a minha segunda filha. Aí depois, a Luísa estava com 4 anos, a Júlia com 2, Cláudia. Eu comecei a ter comichão. Eu sou um bicho corporativo. Eu adoro ser desafiada. Tinha um monte de plano para a loja. Imagina, 2006, 2007, por aí. Exatamente, 2008. Eu queria abrir uma loja virtual. Eu queria fazer um monte de coisa que o meu sócio não queria. Porque ele estava muito feliz da vida lá com a loja, na Doc Lobo, com uma produção caseira. Eu queria fazer... A gente só tinha peça única, então tinha um jeito de escalar. Ele não queria. Aí eu falei, Francisco, sabe de uma coisa? Eu acho que a gente chegou num ponto aqui que não vamos conseguir andar. Vou vender minha parte de volta para você e vou estudar, vou fazer outras coisas. Aí fui fazer o MBA na FIA, na área de varejo, para colocar em prática tudo que eu tinha aprendido na prática. Né? E comecei a dizer, quero voltar para o mercado. Aí aconteceu uma coisa absolutamente absurda. Um dia, eu deixei as meninas no colégio, 7h30 da manhã, toco o telefone. Uma pessoa diz assim, oi, Neiva, aqui é a Cris. Eu sou da Skin Cariol e eu achei o seu currículo no vagas.com. Aí... Gente do céu. Aí eu achei que era trote, Cláudia. Eu desliguei. Menina, como assim? Você não tinha colocado? Não. Meu currículo estava no vagas.com. Mas eu vou achar que uma pessoa vai me ligar às 7h30 da manhã dizendo que achou meu currículo no vagas.com? Não. Aí ela ligou de novo. Quando ela ligou de novo, eu falei, bom, deve ser, vou ouvir, né? Qual era a questão? Ela trabalhava em Itu, na fábrica. Por isso, 7h30 da manhã, ela já estava trabalhando. Isso que eu ia chutar. Segundo, ela, de fato, a Skin usava o banco de currículos do vagas.com, que eu nem sabia que existia isso. Para mim, eu me candidatava no vagas.com e era um buraco negro, porque eu nunca recebia retorno de absolutamente nada, né? Para mim, era uma ficção aquilo ali. Aí a Cris disse assim, Neívia,
Eu estou indo para São Paulo hoje. A gente está com uma posição aberta de gerente de comunicação corporativa. Essa posição está aberta há 11 meses. O gestor é super exigente e ele não gosta de ninguém que eu apresento. E eu acho que você tem um perfil que ele vai gostar. Topa conversar comigo? Topo. Fui conversar com ela. Aí ela adorou a conversa tal. Ela disse, olha, a agenda dele é muito cheia. Vou marcar a conversa para você com ele. Marcou um mês depois. Um mês. Exatos 30 dias. Cheguei para a conversa com ele. Eles estavam mudando de escritório. Era a véspera da Páscoa. Eles estavam desmontando o escritório, porque a Skin tinha crescido muito. Tinha comprado Baden-Baden, Devassa. Já foi uma época incrível para a Skin essa época. Foi pós toda aquela tragédia, né? Familiar e etc. Isso. Então era a profissionalização. O CEO era o Fernando Terni, que tinha vindo da Nokia. Sim. E o meu chefe, maravilhoso, outro homem que eu faço todas as menções e elogios possíveis, Marcel Sacco, que hoje está como vice-presidente de inovação da BRF. Marcel, começamos a conversa e em 5 minutos parecia que a gente se conhecia desde sempre. Cláudia, a entrevista durou quase 3 horas. Menina! Começamos às 5 da tarde, 7h30 a gente estava ainda batendo papo. Quando a gente olhou para o lado, só tinha a cadeira dele, a mesa e a minha cadeira. Eles tinham desmontado todo o escritório. Vocês não tinham se dado nem conta. Não. Meu Deus do céu, Nívia do céu. É sensacional. Aí o Marcel, né, terminamos a conversa e disse, olha, a gente dá um retorno semana que vem, né, pós-feriado. Bom, recebi a proposta, fui trabalhar na Skin. Depois de 4 anos, isso é um ponto que eu acho fundamental de dizer. Eu tinha 39 anos. Eu estava fora do mercado há 4 anos. Eu tinha 2 filhas pequenas, de 4 e 2 anos. Tudo para que um homem dissesse assim, não quero, porque ela é velha, porque ela está fora do mercado, porque ela tem 2 crianças pequenas. O Marcel enxergou em mim pura e simplesmente o talento que ele precisava. Nenhum viés. Nenhum. Mais uma coisa, né? O que provavelmente trouxe, porque assim, a Skin Carel tinha essa pegada de empreendedora, né? Como empresa. Sim. E você acabou de ser empreendedora. O que você acha que também isso teve um match nesse sentido? Não, eu descobri nessa época que eu era uma mosca branca. O Marcel queria uma profissional ou um profissional que tivesse formação e experiência em comunicação e em marketing. E eu tinha as 2 coisas. Tá. Eu descobri que o meu perfil era um perfil raro. Nessa época eu descobri isso. Aí fiquei na Skin. Foi muito curioso, porque eu cheguei na Skin, Cláudia, eu só conhecia Orkut, né? Por quê? O LinkedIn nasceu junto com a Luísa. O Facebook nasceu entre a Luísa e a Júlia. Em 2007, Não, o LinkedIn nasceu em 2003, o Facebook em 2004. A Júlia nasceu em 2005. Eu não estava tendo tempo para ficar olhando para a rede social, né? Jesus. Vamos combinar, né? O Orkut correndo, né? O Orkut indo por água abaixo, né? Aí, quando eu cheguei lá, eu não entendia. O mundo tinha virado do avesso. Eu olhava para aquelas coisas e, gente, esse povo tá sentado um do lado do outro com headphone, mandando e-mail um pro outro, porque eles não se falam. Então, foi, assim, uma desconstrução total para mim e um processo acelerado de aprendizado. Fiquei 1 ano e meio na Skin, aí a família resolveu voltar para a operação, demitiu toda a diretoria profissional. E o que nos mantinha em São Paulo era o contrato do Marcel. O Marcel tinha uma cláusula no contrato que dizia que ele só trabalharia em São Paulo. Quando o Marcel foi embora, acabou o escritório de São Paulo. Fomos convidados a ir morar em Itu, trabalhar na fábrica. Eu falei, gente, muito obrigada. Isso eu já, mas eu não já tinha voltei. decidido lá atrás, né? Não, nem para Cajamar, nem para Itu. Não. Mas isso é uma coisa recorrente na minha vida. O povo me contrata para trabalhar num lugar, depois quer que eu vá para outro. Aí eu disse, não, obrigada, não, nada contra Itu, mas eu não voltei para o mundo corporativo para ir trabalhar em Itu, numa fábrica.
Não. Então, Sim. fiz a transição, saí. Fiquei 1 ano em transição de carreira e foi ótimo, porque eu descobri que eu não sabia me vender, eu nunca tinha precisado. Sim. Eu precisava acelerar o meu processo de transformação digital, porque eu ou ia ficar obsoleta, né? Se Sim. não, né? Então, eu fiquei 1 ano aprendendo sobre transformação digital, sobre redes sociais, sobre comunicação digital e me vendendo, ampliando meu networking, porque até então eu não tinha precisado dele, né? Aí chegou o projeto da GE. Final de 2010, eu fui chamada para uma conversa na GE, dia 30 de novembro. Fui conversar com a Karen, uma posição de gerente de comunicação corporativa da GE no Brasil. Aí, sabe... Deixa eu só te Ah, interromper, porque tem uma pergunta do Ibrahim, que eu tá, acho que tem a ver com a sua vivência da skin, antes que a gente passe para a GE, que tem outro aprendizado. Estamos indo por partes, porque as tá coisas são bom. muito ricas como experiência, né? Então, o Ibrahim pergunta o seguinte, faz tempo que ele perguntou, tá? Eu que anotei aqui, mas acho que cabe dentro dessa história do choque que você teve do retorno aí na skin. Qual é a dificuldade? Ele pergunta, Ibrahim, se você estiver aí, qualquer coisa você me responde, vê se é isso que você queria. Qual é a dificuldade de lidar com diferentes gerações e propósitos, né? Você falou, você estava de onde você chegou, você era mais velha talvez da área, você chegou no Sim. mundo digital. Então, qual foi a dificuldade que você teve de trabalhar então com diferentes gerações e com propósitos distintos ao seu? Essa é a pergunta do Ibrahim. Ah lá, o Ibrahim tá aí, ó. Pronto, o Ibrahim me corrige de qualquer coisa. Para mim foi muito desafiador, porque, de fato, eu vinha de ser a mascote, eu sempre fui a caçula Mais nos times nova, onde eu é. estava, a mais nova, desde os 20 anos, e de repente eu volto para um mundo completamente diferente, eu sendo a mais velha do time, eu era a mulher mais velha do time, o Marcel era um pouco mais velho que eu, e eu tinha outros 2 colegas homens que eram mais velhos que eu, o resto era todo mundo mais novo que eu. Num código de comunicação que não era o meu. E não era só a comunicação verbal, a indumentária. Cláudia, Uhum. eu cheguei na skin, todo mundo de tênis, jeans, camiseta. Eu não tinha tênis. Tênis para mim era para fazer ginástica na academia, né? Calça jeans eu não tinha. Eu estava ainda naquele modelito, né? Calça social, alfaiataria. Sim. Então eu me sentia completamente ultrapassada. Aí tinha uma outra coisa. O escritório da Skin, a gente entrava, era um bar. A recepção era um bar. Eu Nossa. nunca vou esquecer a minha primeira sexta-feira na Skin. Deu 5h30 da tarde. Quando eu olhei para o salão, eu era a única pessoa no salão. Aí eu achei estranho. Eu estava concentrada lá, trabalhando. Fui procurar. Quando eu chego, tá todo mundo no bar bebendo. Aí eu volto para minha mesa e ligo pro Eduardo e digo assim: Eduardo, esse povo é louco. Eles bebem durante o expediente. Olha a empresa da pessoa. Olha, o Breno tá falando, como lidar com essa geração tão diferente? Quero saber como é que você lidou e se deu bem antes da família entrar. Gente, na minha curiosidade pelas pessoas, né? Eu me coloquei numa situação absolutamente de aprendiz. Foi É, isso. olha lá. Fui lá, pedi para me ensinarem, né? Mudei o guarda-roupa, comecei a comprar calça jeans, tênis, camiseta, né? E comecei também a romper as barreiras eventuais que existissem de eles me acharem velha, né? Mostrar para eles que era uma troca, que eu tinha coisas para Para agregar pela ensinar, experiência né? que eu tinha. Eu era a única mãe, a única mulher mãe do time também, então Uhum. tinha muita coisa que a gente trocava. E construir relações deliciosas na Incríveis. Skin, que eu trago até hoje para minha vida, né? Amigos de lá para cá que são incríveis, né? Então, eu acho que assim, a convivência de gerações, ela é muito rica. Se você se despir dos seus preconceitos, porque o preconceito existe dos dois lados. Opa. A gente achando que os mais jovens são irresponsáveis ou que não são comprometidos, e eles achando que a gente está obsoleto, que a gente não aprende, que a gente é resistente. Então, se a gente se enxergar como ser humano
que tem potencial e talento para agregar, isso acaba. Isso E acaba. você acha que teve uma situação mais sua? Porque assim, a minha leitura também, né, Nívia? Você, obviamente, macaca velha, nessa altura do Sim. campeonato. É a primeira chegando, é a estranha no ninho, né? Então, obviamente que é você que tem que tomar, então, essa decisão de querer se entrosar Sim. e tal. Imagino que Sim. você tenha tido essa maturidade, né? De ter lido e Sim. falado, eu preciso entrar aqui. Sim, eu acho que sim. Eu voltei, né? Era a primeira vez que eu entrava no mundo corporativo depois de ter sido mãe. E isso faz uma diferença enorme. Incrível. A gente volta muito mais madura, muito mais focada, sabendo priorizar, sabendo Produtiva, né? escutar, produtiva, Precisa... sabendo prestar atenção, fazer leitura de cenário. E, Cláudia, voltando para o Marcel, eu tive um líder que acreditava em mim, confiava em mim e me deixava trabalhar. Ó, Então, isso bacana. fez muita diferença. O Marcel, ele dizia, toca. E eu só tinha que prestar Tá. os resultados para ele. Então, Muito isso fez bacana. muita diferença. Adoraria que ele estivesse aqui, porque ele é meu vizinho, ele mora na rua de baixo. Além do mais, tem mais essa aqui. Marcel, entra aqui. Ai, ai, ai. Que bacana. Ó, mais um homem fazendo Mais um diferença, hein, homem. Nênia? Mais um homem. Bom, Aí, olha aí só. você trocou cerveja por quê? Lâmpada? O que você foi trabalhar Menina, lá? Peraí, tô olhando aqui. eu fui trabalhar, foi um dos maiores desafios da minha vida. Por quê? A GE não era conhecida no Brasil, para além da lâmpada. Só que a GE É, tinha um portfólio absurdo, né? Que ia enorme. desde locomotiva de trem, passando pela lâmpada, por raio-x, por ultrassom, por mamógrafo, por plataforma de petróleo, todas as coisas que tem na plataforma de petróleo, e ainda turbina de avião. Nós somos Né? Então, concorrentes nessa época, querida. Eu estava você na estava Philips. você tava na Philips, né? Exatamente. E aí, eu tive um desafio maravilhoso de humanizar a GE para o Brasil. Pouca coisa. Hum, E foi o momento em que eu também pude dizer: eu vou colocar de pé um projeto, um plano de comunicação 360 para uma empresa centenária. E ó, isso pressupunha o primeiro plano de comunicação digital da GE no Brasil, né? Que olha. a GE até então não tinha. Então foi um projeto sensacional, porque criei um time espetacular, super talentoso. Hoje tem um ex-trainee meu, o Pedro Vitor, que é como VP de comunicação da Mastercard em Nova York. Ó, O Felipe Xavier, que foi o gerente da minha conta na IDEA, hoje é diretor de Marcon da GE Healthcare aqui no Brasil. Brasil não, América Latina. Estive com ele semana passada. ó. Tenho a Bárbara, que foi minha estagiária, que é doutora em comunicação pela USP. Né? Então, tem um time espetacular que eu Bonito tenho de muito ver, né? orgulho de dizer. Eu fiz parte da história dessa galera aqui. Então, na GE, eu tive esse desafio e dois desafios adicionais. Eu tinha, Cláudia, que gerenciar numa matriz de comunicação 12, vou repetir, 12 CEOs, homens. Ah, das matrizes, dos verticais de negócio. 12. Também tive a honra de ser a líder de comunicação da primeira mulher CEO da GE no Brasil, que foi a Adriana Machado. Sim, a Então, Adri, que está com a gente na Anjos, tá? A Adri tá com a gente. exatamente. A Adriana foi uma super parceira, né? A gente fez um trabalho incrível juntas e também confiava muito na orientação que eu dava para ela, então a gente trabalhou muito bem juntas. Então, a GE foi um projeto sensacional para mim, foram 3 anos. Por quê? Porque eu pude colocar de pé esse projeto, provar para mim, primeiramente, e para o mercado que era possível. Virou referência de comunicação para o Brasil, de uma empresa industrial centenária, e virou referência para a GE no mundo, porque ninguém tinha conseguido fazer a integração como a gente fez no Brasil. Então, isso foi um case dentro da GE. Aí, aquelas coisas que acontecem no mundo corporativo, né? Minha posição foi extinta, foi juniorizada. Pegaram a minha posição, a posição de Public Affairs, juniorizaram e juntaram.
não tinha para onde eu ir. Tentei ir para algum negócio, não tinha nenhuma posição do meu tamanho, saí. Aí, pouco antes de sair, eu comecei a namorar a Goodyear. E conheci o Jaime Zucchi, outro líder espetacular na minha vida. Conheci o Jaime em dezembro de 2013 e fui para a Goodyear em junho de 2014, na semana que começou a Copa do Mundo no Brasil. O Jaime construiu a posição para mim. Brigou com os Estados Unidos para criar uma posição de diretora de comunicação de relações públicas para a América Latina e conseguiu criar essa posição junto com o Marvin, que era o diretor de RH. E eu digo que nós três fizemos a diretoria mais diversa do Brasil naquele ano, porque eu, mulher, primeira mulher naquela diretoria em 99 anos, o Marvin, um homem negro, ganês-canadense, e o Jaime, que eu dizia que era um grande bebê Johnson, porque ele é careca, branquinho, do olho azul, então a gente fazia um trio. E por que você acha que ele falou que criou para você? Me explica um pouco essa história. Como é que veio essa oportunidade? O Jaime estava querendo criar uma posição para a América Latina. Ele queria ter autonomia de comunicação, né? E o Jaime queria uma pessoa que também tivesse experiência em publicidade, porque ele enxergava a comunicação de maneira integrada. Quem me apresentou para o Jaime foi o Ricardo César, da Ideal, que a Goodyear era cliente deles também. E a conversa com o Jaime foi assim, que nem é com o Marcel, foi encontro de almas, né? E o Jaime ficou naquela de eu ainda não tenho essa posição, mas eu vou construir essa posição. E ficou me alimentando durante quase 6 meses, porque o processo de negociação com o Akron era difícil. Difícil. Né? E eu digo que ele criou essa posição para mim, porque, Cláudia, na primeira reunião com o Jaime, se dependesse dele, eu era a diretora de comunicação, relações públicas e inovação dele. Né? Ele queria me botar uns projetos, Jaime, pelo amor de Deus, deixa eu construir primeiro a área de comunicação e relações públicas, depois a gente olha para isso, porque eu não tenho time, eu preciso construir o time. Então foi um casamento maravilhoso. Aí o que aconteceu? Estou feliz da vida na Goodyear. A Goodyear resolve transferir a diretoria da América Latina para Akron, Ohio. E aí, você não foi para o Ohio? Não, né? Recebi o convite, eu teria dito de cara que eu não queria ir, porque eu dizia, eu não vou, o universo das meninas vai encolher. 2 meninas que nasceram foram criadas em São Paulo, vão morar em Akron, faz menos 22 graus, que tem 20 mil habitantes. No meio oeste americano, não dá. Mas o Eduardo queria muito morar nos Estados Unidos e a gente fez o esforço de tentar me convencer que era possível. Mas depois de 4 meses, o meu chefe, que já não era mais o Jaime, era outro homem que também acreditava muito em mim, o Jean-Claude. Jean-Claude belga. O Jean-Claude foi a primeira pessoa, Cláudia, que disse para mim que eu era extremamente criativa. O maior elogio o primeiro elogio que ele me disse na vida, num workshop, foi que eu era extremamente criativa. E eu olhava para ele e dizia, sério, Jean-Claude? Eu não me acho nem um pouco criativa. Ele dizia, você não tem consciência do tanto que você é criativa. Olha só, né? Foi um presente que ele te deu, né? Abriu sua ótica para o outro, Presente total. Então, o Jean-Claude queria muito que eu fosse para o time dele lá em Akron, mas aí ele me pressionou e eu lembro que foi um dia dos namorados, dia 12 de junho de 2015. Vamos quando eu falei romper. para o Jean-Claude que eu não ia. E depois tive que falar para o Eduardo também que eu não ia. Então foi tenso. Para o marido também, complicado, hein? Se o marido estava querendo ir... Foi tenso. Mas deu tudo certo. Aí saí da Goodyear em 2015, fiquei em transição. E aí fui para Johnson & Johnson. J&J. E foi curioso porque eu fiquei 6 meses em transição de carreira e eu recebi 2 propostas muito parecidas no mesmo dia. Eu recebi uma proposta da Johnson & Johnson e uma proposta da CTG, da China Tree Gorges, né? E eu fiquei em dúvida.
E eu deveria ter ouvido meu coração. Mas eu fui influenciada pelo meio. Porque as pessoas diziam assim... Gente, eu já era essa pessoa, né, essa ativista, já tinha começado desde a Goodyear, quando eu me dei conta que eu era a primeira em 99 anos, eu comecei a achar que tinha alguma coisa errada. Aí em 2015 eu comecei a ser vocal, né, como você bem me Sim. definiu. E aí em 2016, quando veio a proposta da Johnson Johnson, as pessoas diziam assim para mim, mas você está em dúvida por quê? Você já trabalhou em 3 empresas americanas, você conhece a cultura. A Johnson Johnson é uma empresa que fala sobre diversidade e inclusão, que supostamente valoriza as mulheres. Nasceu das enfermeiras, Pois é. né? E tudo mais, está ali naquele E mundo, né? você vai trocar ela por uma empresa chinesa que você não conhece a cultura, que é tradicionalmente machista. É muito arriscado. Bom, fui para Johnson Johnson. É difícil a cultura da Johnson Johnson. É. Você entrou em qual Difícil. categoria Eu lá? entrei na consumo, Tá. tá? Eu era responsável pela comunicação da consumo para a América Latina Hum. e eu era responsável pelo comitê do Brasil dos CEOs. Então, eu acabava integrando os 3 CEOs, o da Janssen, o da Consumo e o da Medical. Mas assim, a Johnson Johnson é muito pouco, ou era, né? Não posso falar de Agora hoje, não estou falando dá de para um saber. cenário que eu encontrei há 6, 7 anos. Era muito quadradinha, muito hermética, Hum. né? E eu sou uma pessoa que eu preciso ter autonomia, preciso ter liberdade para criar, preciso ter liberdade para inovar. Aí você Se já você me... sabia que você era, né? Aí você já tinha entendido que Sim, você era, sim. desde a Goodyear. Se você me coloca numa camisa de força, eu nunca vou esquecer uma frase que eu ouvi do vice-presidente de Capital Humano, de RH, na minha integração com ele, na minha primeira semana. Ele disse assim, Neívia, aqui você vai conseguir fazer tudo o que você quiser, mas primeiro você vai ter que andar assim o quadradinho inteiro para depois você conseguir. E eu lembro da conversa que eu tive com a CEO América Latina, com a Susan, na minha última entrevista que foi com ela, ela me perguntou o que que eu não gostava de fazer. E eu disse que eu não gostava de fazer politicagem. E quando eu Sim, disse isso, Cláudia, eu tinha palavrão. certeza que eu estava fora, né? E o que eu mais tive que fazer lá dentro foi política, né? Sim. É um ambiente extremamente politizado na época. Então, eu não pude, eu fiz muita coisa por meio de um time maravilhoso que eu também tinha lá, tinha um time incrível, mas só para você ter uma ideia. Quando eu cheguei, eu tinha um time de 12 pessoas. E tinham 3 estagiárias, um estagiário e 2 estagiárias. E eu disse, a primeira coisa que eu disse, eu quero ter uma conversa individual com cada pessoa do time. Os estagiários entraram em surto, porque eles nunca tinham conversado com nenhuma diretora. Nossa, Porque senhora. o estagiário conversava com o analista, que conversava com o coordenador, que conversava com o gerente, que conversava com a diretora. Era Então, hierárquico. como que essa maluca vai querer conversar comigo, né? Hum. Então, só para você ter uma ideia do hermetismo, Sim. né? Então, eu consegui fazer muita coisa, mas a um custo muito grande emocional, né? E criei quase que uma ilha dentro de uma estrutura muito hierarquizada. Criei uma ilha horizontal. E, obviamente, eu ia ser sufocada, o meu time ia ser sufocado em algum momento, porque você não consegue lutar contra a cultura dessa maneira, né? Então, Uhum. foi um grande aprendizado, mas foi difícil. Foi um aprendizado difícil. E aí foi esse é o motivo que você quis sair. Nesse caso específico, foi a primeira vez que eu vejo você falar desde tudo, né? Falando dos desafios. E aí eu estou pegando aqui, eu estou entendendo, porque aqui a gente tem esse bate-bola, eu estou entendendo das mudanças e as razões da mudança, né? Então eu estou entendendo aqui que você tinha mesmo talvez sem saber, esse lado criatividade, esse lado de liberdade, de gostar da confiança, porque você fala e nomeia, né, as pessoas que
te puxaram e sim, confiaram, te deram o bebê para sim, cuidar, né? sim. Você falou sem dizer e sem focar isso até agora, quer dizer, isso era importante para você e aí você chegou num lugar onde para você não estava claro. Você acha que o chinês ia te dar isso? Eu, olhando para a minha amiga que acabou assumindo essa posição na CTG, ela acabou de sair de lá agora, semana passada, ela teve um líder que era o que ia ser meu chefe, apesar de ser chinês, um cara espetacular. E ela conseguiu isso lá. Ela conseguiu Entendi. essa relação de confiança e ela conseguiu construir do zero toda a história de comunicação e sustentabilidade da CTG. Então, quando eu olho para trás, talvez eu tivesse conseguido também. Mas Mas eu acho ela que a gente... conseguiu rápido, porque a pergunta também é essa, Não, como você falou. O cara falou que você tinha que fazer o quadradinho inteiro. Eventualmente, se você tivesse aguentado, não estou falando que você deveria, você eventualmente ia conseguindo dar de braçada. Será que o caso dela de ter ficado 7 não foi isso? Eu estou perguntando só porque tem isso, tem coisas que demoram. E o tempo da gente não é o mesmo, sim, né? sim. Eu acho que tem coisas que demoram. Eu acho que ela conseguiu. Foi uma conquista de tempo, né? Ela ficou 7 anos lá, mas ela conseguiu isso em 3, 4 anos. Depois ela só foi solidificando, tá? Sim. Mas eu acho que tem uma diferença de cultura, tá? Eu acho eu acho que eu vivi e isso é uma coisa acho importante de falar. Pois é. Nesse mundo de marca empregadora, eu tenho pavor dessa história de employer branding, né? Mas eu acho que as empresas vendem uma imagem que não condiz com a realidade. Sempre venderam, só que agora, com as redes sociais, isso está potencializado. Então, eu comprei uma imagem da Johnson Johnson que não condizia com a realidade. Sim. E uma das coisas que eu sempre digo é assim, por mais que você faça um check-in, que você fale com as pessoas, se você fala com as pessoas que estão lá dentro, elas não vão te contar como é a vida real. Então, sempre procure falar com quem saiu da empresa. Quem saiu da empresa vai te contar como é a cultura da empresa. Quem está lá dentro não vai te contar. E eu falo por experiência própria. Eu falei com grandes amigas que estavam lá dentro e me contaram o conto de fadas, que não condizia com a realidade. Né? Depois eu tive conversas duras com essas pessoas, disse, poxa, você podia ter me dito. Né? Eu tinha a opção de fazer uma outra escolha. Sim, e você E eu não fiz me uma falou. escolha por... Você me influenciou na escolha também, né? Mas no fim do dia a escolha é minha. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Claro. Né? E às Então, vezes Cláudia, aquilo para ela nem era uma coisa negativa, pois né? é, Eventualmente pois é. ela nem viu que para isso ela de repente gostava desse ambiente mais Sim, sim. controlado. Porque também tem isso, tem coisa que tem a ver com o seu jeito e o jeito dela, Sim, né? sim. Então, essa experiência foi uma experiência muito dura. Foi um aprendizado, por outro lado, né? E foi muito dura porque, assim, foi o ano 2016, 17, foram 17 os anos que eu... anos. 2017 eu ganhei 2 prêmios. Eu Olha ganhei só. o troféu Mulher Lá, Imprensa. lá. Não, eu estava trabalhando na Johnson, não, ganhei o troféu Mulher Imprensa e ganhei o prêmio Aberge Então, como profissional do ano. conta essa história, porque acho que isso também te traz essa possibilidade de abrir mão das coisas, né? Você está Sim, sendo sim. reconhecida de um lado, é mais fácil você eventualmente sair e não É, ficar mal, né? pois é, mas olha só, que curioso. Quando eu ganhei o troféu Mulher Imprensa, eu fui questionada pelo CEO da empresa por que mesmo que eu estava ganhando aquele prêmio. Foi colocado em xeque isso. Ah, meu Eu estava tendo um Deus. reconhecimento público do país, né? Porque é um prêmio nacional. E eu fui questionada, foi colocada em xeque a minha competência. Depois eu saí da empresa numa sexta-feira por uma reestruturação, mas na verdade não foi uma reestruturação, né? Eu fui demitida e porque eu incomodava mesmo, né? Porque eu questionava, porque eu tinha o fato de ser vocal, né? É o que eu digo, tem o ônus e tem o bônus. E eu fui demitida numa sexta-feira, na segunda-feira o Rodrigo Kogo da Aberge me ligou para dizer que eu tinha ganhado o prêmio Aberge. Olha isso. E aí eu liguei para a empresa e falei assim, olha só, eu ganhei o prêmio Aberge,
eles estão perguntando qual é a empresa. Eu não sei, é para dizer que eu sou da Johnson Johnson, porque eu estava com o post pronto, Cláudia, para dizer que eu tinha saído, né? Não, claro, né? Aí eu disse, tá bom, então eu vou dizer que eu ainda não vou contar que eu saí, e no dia seguinte da entrega do prêmio eu solto meu post. E aí, assim eu fiz, né? No dia seguinte eu soltei o post para ninguém ficar confuso. Mas assim, ganhei 2 prêmios, mas internamente fui retaliada. Sim. Né? Então, essa é uma jornada muito dura. Eu digo muito isso. As empresas dizem que querem uma coisa e querem outra. Hoje, eu tenho vivido muito isso, porque eu gosto da vida corporativa. E eu estou olhando o mercado. Então, eu olho o mercado e eu digo, bom, eu tenho todas as qualificações para ocupar essa posição. Por que que as pessoas... Eu me candidato, eu falo com o CEO, com a Red Hunter, falo com a diretora de capital humano, falo com todo mundo e eu não sou sequer considerada para o processo. Por que será que isso acontece? Né? A minha hipótese eu sou muito vocal, ninguém tem dúvida do que eu penso, as pessoas sabem que eu vou questionar. Segundo, vamos falar de etarismo? Eu tenho 53 anos. Né? Vou fazer 54 mês que vem, daqui a menos de um mês, dia 17. Então, é fato. A minha área está sendo juniorizada. As pessoas querem contratar com título de diretor pessoas que têm 30 anos que vão ganhar metade do que a gente ganharia. É isso. Né? Então, tem sido uma jornada muito, muito curiosa, eu diria para você, esses 6 meses do ano, porque abriram muitas posições muito bacanas para as quais eu não sou sequer considerada. Pois é. Neile, eu acho que tem uma questão, eu acho que, para falar bem a verdade, eu não sei se ela começou a ser agora, dentro da nossa jornada, se a gente olhasse, a gente não via mulheres nessa idade se não fosse RH, talvez RH fosse as pessoas, e obviamente os CEOs, né, que eram homens, não eram mulheres, mas assim, mulher mais velha, eu não sei você, mas em todas as empresas que eu trabalhei, eram só de RH, o resto não. Chegava uma hora, juniorizava, mas assim, tinha uma questão de salário, claramente, porque quando você vai tendo a carreira, você vai ganhando 20% na troca de cadeiras, né? Sim. Normalmente é isso. As pessoas, né, quem tem essas coisas, quem sabe, né, as políticas de salário, sabe isso. É 20% você vai ganhando a mais. 20, 20, 20, 20. Então, chegou lá na frente, já ganha 100% do que você ganhava lá atrás. Então, é mais fácil a pessoa tirar e pegar uma pessoa que está com menos 20, pelo menos, que é a cadeira anterior, ou até menos 40, né? Que é bem diferente para as empresas. Então, assim, eu acho que agora a diferença, primeiro que a gente chegou, né? Então, já estamos falando de uma geração, pelo menos para mim, tá, né? Assim, tô até entrando na sua entrevista, mas assim, é uma geração que a gente já tem mais mulher chegando do que a gente viu lá atrás, quando a gente estava começando. Então, a gente está começando a falar entre nós. E antes não tinha esse nós, né? Então, acho que tem a ver com isso, mas eu acho que o etarismo é uma coisa assim. Eu, inclusive, quando eu fiz meu plano, acho que eu conversei com você naquela vez, né? Naquela conversa nossa. Eu tinha a idade que eu tinha que estar em cada posto, que se eu não tivesse, eu caía da empresa. Porque isso, as empresas faziam isso, né? Você tinha que virar diretora até certa idade, você tinha que virar vice-presidente até certa idade, você tinha que virar CEO até certa idade. E eu tinha colocado as metas para mim. Se eu não ficasse nesses lugares, eu falei, eu preciso me reinventar porque as empresas me demitem. Né? Então, na minha cabeça, o etarismo, sem falar que era etarismo, né? Já existia para mim essa questão, esse degrau de idade. E eu acho que hoje a gente chegou mesmo. Então, eu não sei, mas acho que a gente está vendo mais isso. Acho que a nossa experiência, que você pelo menos contou na Skin Cariol, inclusive, não era de etarismo, que 39, pelo amor de Deus, mas dentro dessa composição, né? Uma pessoa mais velha junto com o pessoal mais novo, né? O quanto que isso, que é a diversidade de olhares, né? Principalmente empresas que atendem o público em geral. Você não está atendendo um nicho de juventude, né? Normalmente, você está atendendo um nicho onde envolve várias idades, várias, né? Você está atendendo o Brasil inteiro, né?
né? E que tem coisa assim, que quem faz né? Quem faz pesquisa quantitativa hoje, antes de lançar as coisas, antes de fazer as coisas. Então, assim, você tem que ter um pulso sobre a coisa, né? Não dá tempo mais de pesquisa chegar, ir para Sim, campo, sim, voltar, é muita coisa. uhum. Por mais que tenha pesquisa, né, que tá cheio de mecanismos digitais para você pegar na hora um pouquinho, mas até você realmente fazer esse estudo, muitas empresas, inclusive, não têm nem o dinheiro. Sim, Então, sim. precisa ter um time com cuidado. Então, a diversidade dentro dos times é muito É mais, muito precisava ser mais valorizada. necessária. Eu vou te falar, eu depois saí da Johnson Johnson, fiquei 3 anos como consultora, aí fui fazer a carreira de professora, de mentora, me diverti, adoro dar aula, né? E eu precisava fazer um detox, de fato, do mundo corporativo, a cultura corporativa, e com essa experiência é muito perversa, né? Muito, muito nociva. E aí eu queria muito, Cláudia, ocupar uma posição de diversidade e inclusão. Chegamos no ponto É, agora, que era o e ápice aí, daqui. começou a acontecer uma coisa muito curiosa. Em 2021, 2020, 2021, falei no meio da pandemia, começaram a aparecer umas posições incríveis de diversidade e inclusão, de nível de diretoria. E eu me candidatava e eu fazia todo, né, o network e eu não era sequer considerada. Aí eu comecei a entender o que estava acontecendo. Hum, Todas essas posições foram ocupadas por mulheres negras. hum. E eu comecei a ficar muito preocupada porque, primeiro, não eram necessariamente mulheres negras que tinham conhecimento e experiência na área. Segundo, as empresas estavam usando muitas dessas mulheres para dizer que eram diversas. Eu falo Sei. até disso, eu fiz um podcast, participei de um podcast que fizeram até um recorte da minha fala que eu falo disso. Não adianta trazer uma mulher negra, que aí você supostamente cumpriu 2 cotas, mulher e pessoa negra, Sim, para a posição de diversidade e não mudar o resto da estrutura inteira, porque né, o que a gente está vendo é isso. pois é. Cumpre a cota, mas não muda a estrutura, não muda a cultura, então isso para mim tem outro nome. Para mim é diversity washing, Greenwash. É, greenwashing, blackwashing, qualquer washing que a qualquer gente coisa. colocar aqui, né? Mas aí surgiu em 2021 uma posição na UHG, né? United Health Group, né? Maior empresa de saúde do mundo. A Isabela estava saindo de lá. Eu fui indicada pela Vivi Elias para a posição. Entrei no final do processo e fui escolhida para trabalhar com. E eu escolhi porque eu ia trabalhar com uma médica que estava criando uma nova área dentro Área. do RH. Primeira experiência minha dentro de uma estrutura de RH, nunca trabalhei dentro da estrutura do RH. Fiquei 1 ano e meio liderando. Foi riquíssimo, porque eu tinha um time muito diverso. Eu tenho o maior orgulho do mundo de ter contratado para trabalhar comigo uma mulher negra de 67 anos. Ai, que maravilhosa. Socióloga maravilhosa, Roseli Oliveira, se ela estiver por aqui, é uma das precursoras do movimento negro no Brasil. Foi, assim, o maior aprendizado que eu tive nesse tempo de UHG. Assim, minha mentora e continua. Aí, em dezembro, teve uma reestruturação, saí, né? Minha área foi meio que encolhida um pouco, a área que eu estava liderando. E me deu a certeza, Cláudia, de que eu não quero trabalhar liderando essa área. Por Hum, quê? Porque eu não acredito no modelo vigente no Brasil. Eu que não é. acredito que essa área debaixo do RH vai fazer o que precisa ser feito. Precisa estar onde? Debaixo do CEO. Precisa ser a Então, agenda dele. enquanto essa área estiver debaixo do RH, ela vira tarefa do RH. Ela vai disputar atenção com folha de pagamento, vai disputar atenção com treinamento e desenvolvimento. Então, não funciona. Se ela não tiver debaixo do CEO para fazer parte da agenda dele, para ele dar o exemplo para os outros C-level de que aquilo é estratégico e tem que fazer parte da agenda de todo mundo, não vai acontecer.
Tá? Então, quem a gente está vendo acontecer? Mondelez, porque está na agenda do Liel. A gente está vendo acontecer na Siemens Energia, porque está na agenda do CEO. Eu conversei Sanofi. com vários, a Sanofi, Sanofi. conversei com vários, a Sanofi e o Pedro Pitela, embora esteja debaixo do Pedro Pitela no RH, Mas é tem o CEO aval global, da CEO né? e É tem CEO aval. global. Exatamente. Então, eu não quero essa posição. O que que eu quero hoje para mim e que eu acho que eu tenho um grande diferencial? Eu quero voltar para a minha origem de comunicação, não é? Afinal de contas, comunicação é estratégia, comunicação é o negócio, inclusão começa pela comunicação, com o diferencial que eu tenho de conhecimento e experiência da inclusão das diversidades humanas, que os meus pares, que hoje ocupam posições de C-level de comunicação, não têm, né? Sim. Quem tem essa experiência? Quem sabe sobre comunicação inclusiva de fato? Quem sabe sobre diversidade e inclusão? Né? Quem viveu isso? Quem teve a coragem de ser vocal e ser retaliada, né? E criar Onde Estão as Mulheres, criar o Aqui Estão as Mulheres? Quem criou um programa e no meio da pandemia para conversar com a alta liderança desse país? Né? Então, tem um conhecimento aí. Hoje eu fiz o programa número 253. Isso que eu ia te falar, quer dizer, eu queria entrar nessa história, quer dizer, dentro dessa coisa de diversidade e inclusão, aconteceu esses programas que você criou, né? Que você foi para a D&I, que a gente fala, né? E virou influencer de uma certa maneira, e conteúdo e tudo isso, e foi por causa desses seus programas, porque não é um só, né? Você tem o Líder com Neiva, que é um programa, como você, 260 aí? 253. 253, quer dizer, 253 pessoas que ela entrevistou. Gente, eu estava nesse meio aí que ela entrevistou também. Nem sei o meu número, mas eu estava lá no meio. Quer dizer assim, então, dentro disso, imagina um arsenal que eu estou vendo, porque eu estou aqui entrevistando você é o número que eu falei, 25, né? 26. Então, assim, o arsenal, o que a gente ganha nessas conversas, Sim. né? Você aprende com a história do outro, e por isso que eu acho importante que isso fique gravado, isso vai virar podcast, que eu já falei, né? Que o que a gente ganha com a experiência do outro é uma coisa que não dá nem para falar o valor. Sim, né? sim. É uma loucura. Então, sem dúvida, te forma, né? Traz um vocabulário, traz experiência, traz as vivências dessas pessoas, principalmente no meio da pandemia. Você imagina o que não foi ser líder de uma empresa no meio da pandemia, para todos nós, né? Então, tem aí uma quantidade. E quando você fala que você quer comunicação, o que é comunicação no que é na tua cabeça, o que é essa área? Porque a área de comunicação ela pode ser muita coisa, né? É igual falar, eu estou no digital. Digital é um nome que engloba tanta coisa. Então, explica um pouco o que é essa comunicação que você acha que tem o poder para fazer o que você acredita. Essa comunicação que eu quero fazer e que eu já fiz muito é basicamente conexão e gestão de reputação. Né? Então, é como é que você conta as histórias que precisam ser contadas no tom certo, para os públicos certos, para construir essa confiança na empresa, no que está sendo feito, para você entender o seu papel naquela história, né? Promover engajamento de fato, conexão entre as pessoas dentro e fora da empresa. E aí usando todos os meios possíveis, né? Que hoje eu tenho muito orgulho de dizer que assim, eu conheço muito bem o meio digital. Sim. Porque eu testei tudo em mim, eu continuo testando tudo em mim. Eu sou o produto que eu testo no meio digital. Então, eu vou assim, eu vou fazendo. Eu sou uma grande fazedora. Né? Então, O Líder com Neiva eu comecei assim. Vamos falar aqui, você é LinkedIn Top Voice. Vamos colocar aqui para todo mundo, né? Quer dizer, é um título que não é assim que você ganha, não é que você compra, né? Sim. Você trabalha para ter isso, e é isso que eu estou entendendo. Porque lá, quando você vai buscar, a Neiva está com as estrelinhas todas pro lado dela, que é uma pessoa que gera conteúdo relevante. No teu caso, para você mesmo. Sim. Né? Né? Para os outros, não para você mesmo. Desculpa. Eu fui o LinkedIn tinha antes, eu fui LinkedIn Top Voice em 2018, na segunda lista, e acho que na primeira lista tinha uma mulher, e na segunda lista tinha umas 4 ou 5, eu era uma dessas 5. Então, uma das primeiras mulheres Top Voice do LinkedIn no Brasil.
E, de fato, eu testo tudo, mas eu só faço se agregar valor para quem me Pro segue. outro, né? Claro. Quando, em 2019, Cláudia, eu recebi a autorização do LinkedIn para fazer live no LinkedIn. Que agora todo mundo pode fazer, mas na época só os top voices podiam. E eu, como era... Eu fui a primeira mulher a fazer as newsletters no LinkedIn. Tanto que eu tenho 3 newsletters. Hoje ele só libera para um, eu tenho 3. Então, e aí em 2019 eu resolvi testar o formato da live do LinkedIn. Só que não existia o que a gente tem hoje. Foi pré-pandemia, né? Então, eu tinha que ir para o lugar para entrevistar as pessoas, eu tinha que garantir que o lugar onde eu fosse tinha uma internet de qualidade. Era um trampo. Complicadíssimo. Aí eu falei, gente, tá me tomando tempo, eu não tô ganhando um tostão com isso, eu não tô vendo valor agregado, não vou fazer. Eu lembro que as pessoas ficaram injuriadas comigo. Como você tem autorização do LinkedIn para fazer live e não tá fazendo? Eu falei, gente, porque eu não vou fazer live por fazer live. Eu só vou fazer live se eu agregar valor para quem tá olhando. Claro. Aí deixei adormecida quase um ano a minha autorização para fazer live. Aí no meio da pandemia, essa história é ótima. Outro homem muito, muito bacana. Eu vou só lembrando dos homens, né? O Cássio Pantaleone. Cássio Pantaleone era o CEO do SAS no Brasil. O Cássio é filósofo. Eu acho genial a história dele, porque é um filósofo que sempre liderou empresas de tecnologia para mostrar como as coisas estão conectadas. O Cássio fez um vídeo espetacular e lançou no LinkedIn. Quando eu assisti o vídeo dele, ele tinha cometido um equívoco. Ele tinha usado opção sexual ao invés de orientação sexual. Aí eu liguei para o Cássio e falei, Cássio, teu vídeo está incrível. Eu queria muito compartilhar, mas tem esse problema aqui. Você não quer regravar? Aí ele virou para mim e disse assim, não, Ney, não vou regravar não. Quando eu postei, eu vi que eu tinha, mas eu falei, ninguém vai perceber, deixa assim. Aí eu falei, poxa vida, então não vou poder compartilhar, porque, né, eu vou colocar a minha reputação em risco e ainda vou dar visibilidade para você. Aí eu disse, escuta, você topa fazer uma live comigo para falar sobre esses temas? Aí ele disse, topo. Falei, então tá, quando você pode? Isso era começo de junho. Ele falou, sexta-feira, dia 12. Aí eu disse, tá bom. Aí eu criei o nome, Líder com Neívia. Por quê? Porque tinha que ser um nome que fosse a gênero. Líder é um nome a gênero, né? Sim. Líder cabe muita gente também, né? Também. Líder C-level, conselheiro e tal. Criei a regra que tinha que ser 2 por semana para ter igualdade de gênero, porque eu não sou defensora de que as mulheres têm que ser soberanas. Eu acho que a gente tem que ocupar o espaço que nos é devido, né? Sim. E coloquei no ar. E eu não sabia se ia dar certo. Só que aí eu convidei os mais chegados, né? Os amigos, Marcel. Comecei a convidar quem eu tinha proximidade. E todo mundo foi aceitando. E aí, em julho, um mês depois de ter lançado o programa, eu estava com os 55 programas do ano confirmados. Já fechado. Eu lembro que você tinha me falado isso. E aí, eu continuei, e aí fui agregando, né? Quando o programa fez um ano, eu olhei para a minha lista, né, de convidados. Eu falei, caramba, tá faltando diversidade aqui. Aí foi junho, eu fiz o Junho Pride, trouxe 10 convidados, 5 homens, 5 mulheres, todos LGBT, de todas as diversidades possíveis. Em outubro de 2021, eu fiz o Outubro Negro, trouxe 8 convidados, 4 homens, 4 mulheres se levam negros. E ano passado eu fiz o Outubro Rosa, porque eu queria trazer a vivência, a experiência de passar por um câncer de mama sob a ótica de um homem e de uma mulher. Foi dificílimo trazer os homens, descobri coisas horríveis sobre os homens em relação a isso. Você sabia que 70% das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama são abandonadas pelos esposos e companheiros? Sim. E eu ficava muito indignada porque eu dizia, gente, não é possível. Uma mulher que tem câncer de mama, ela tem pai, ela tem irmão, ela tem filho, ela tem marido, ela tem namorado. Onde estão esses homens? Por que eles não querem participar do programa? Foi dificílimo, mas consegui. Trouxe um homem que teve câncer de mama, trouxe um homem que
tem o gen e o irmão e a filha tiveram câncer de mama. Trouxe um CEO de empresa farmacêutica que está desenvolvendo uma tecnologia para tratamento de câncer de mama, né? E não consegui trazer um oncologista. Foi uma coisa que nem mastologista, me chamou muita atenção. Muita atenção. E eu estava numa empresa de saúde na época. Pois é. E agora, em setembro, eu vou fazer um programa todo com líderes representantes das pessoas com deficiência. Olha, então, já comecei a confirmar, porque essa é uma invisibilidade muito grande no mercado. Muito forte. A gente não encontra essas pessoas na alta liderança, ou se encontra, elas não querem falar sobre isso. Eu acho que a Accenture tem um programa bem forte. Dá uma olhada, sim, assim, falando aqui. Sim, tive 2 eventos que tinham 2 deficientes. Então, um programa bem forte. E eu quero trazer diversidade de deficiências, né? Então, já tenho 2 pessoas cadeirantes confirmadas, eu quero trazer uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, com deficiência intelectual, uma pessoa com autismo. Então, vamos ver. Tô nessa luta aqui para setembro. Tá forte a sua agenda, viu? Tá muito forte. Eu tô achando isso muito bacana. Mas já que a gente passou bastante, e o nosso papo é delicioso e podia a gente pode ficar aqui mais 1 hora, mas eu não vou abusar tanto, não só de você, mas também da audiência. Deixa eu só ver que tem uma pergunta que se a gente... o Ibrahim, olha lá. Eu já vou te perguntar isso aí, Ibrahim, mas assim, tem uma pergunta que eu queria que a gente fizesse. Uma vez que você já declarou que você quer voltar para a comunicação, né? Você quer voltar, você está nessa busca ativa para fazer esse trabalho que você falou de conexão e gestão de reputação. Qual é a dica que você dá, né? Porque a gente sempre termina com esse lugar, né? Você está nessa busca ativa, né? Você está querendo isso com a sua bagagem, com isso. Quem não tem tanta, né? Como é que você recomenda, não exatamente para a sua posição, a busca do emprego, né? O que você faz quando você está à busca do seu emprego? Você tem quilometragens, networking. O que você recomenda para quem está buscando emprego nesse momento? Eu recomendo que comece pelas lideranças. Eu nunca acreditei que existem empresas dos sonhos. Eu sempre acreditei em líderes dos sonhos, porque são os líderes que fazem a gente ficar, os líderes que fazem a gente se apaixonar e são os chefes que fazem a gente pedir demissão. Então, ou fazem da vida da gente um inferno. Um inferno. Então, assim, a empresa ideal, ela vai ser ideal para você se você tiver uma liderança que acredita em você, que te respeita, que te dá autonomia e que te faz sonhar junto com ela. Então, eu sempre digo, comece pesquisando com quem você gostaria de trabalhar. Porque é essa pessoa que vai fazer a cultura da sua área ser uma cultura saudável e vai fazer com que os seus dias sejam felizes. Porque a gente não merece passar a maior parte do tempo da nossa vida num ambiente que faz mal pra gente. Olha que maravilha. Então, é isso que eu recomendo. E use o seu networking. Construa a sua rede. Porque essas oportunidades, elas vêm pela rede. Vem por indicação. Vem por indicação, muitas vezes. E peça ajuda, sabe? A gente está aqui para se ajudar nessa vida, né? Sempre, sempre. Uma outra coisa que eu sempre digo, Cláudia, CEO de empresa, vice-presidente de empresa é mais acessível do que gerente e diretor, porque a gente se acha, né? Então... Essa é ótima. Eu sempre consegui chegar nos CEOs de empresa. Eu mando mensagem e eles respondem. Porque eu sou a Nívia? Não, porque eles às vezes ficam eles e elas ficam tão colocados no Olimpo, tão isolados, que eles querem conversar, eles querem conhecer, eles querem saber o que a gente pensa, eles querem ajudar. Então, acredite nisso. Agora, obviamente, saiba se comunicar. Sim. Porque você vai conseguir abrir a agenda de um CEO se você for assertiva ou assertivo naquilo que você está oferecendo para ele. Vou contar um caso, 1 minuto aqui. Conta. Eu um dia li uma matéria, uma entrevista do Theo Vanderloo. O Theo não era o Theo de hoje, tá? Isso foi em 2014. Pouco
pouco antes de eu ir para a Goodyear. No primeiro carnaval de 2014, fevereiro de 2014. Na verdade, eu tinha lido a entrevista do Theo em 2013, novembro de 2013, numa coluna do Estadão que chamava Conversa com o CEO. E eu adorei o que eu li do Theo. Aí eu li, estudei o Theo, escrevi uma mensagem para ele no LinkedIn e o título era Em Busca de um Líder Inspirador. E aí eu contava, eu trazia os argumentos do que ele tinha falado na entrevista para convencê-lo a me encontrar. O Theo me respondeu imediatamente, disse assim, olha, eu estou indo para a Holanda, porque a família dele ele é holandês, estou indo para a Holanda no final do ano, mas eu vou pedir para minha assistente entrar em contato com você e a gente marca quando eu voltar. Aí o Theo voltou e a assistente dele marcou na sexta-feira, véspera do carnaval. Otávio's Café, 4 horas da tarde. Nossa. Ele achava provavelmente que eu não ia estar em São Paulo e eu estava. Fui tomar um café com o Theo. Fiquei 1h30 conversando com o Theo. Na saída, o Theo disse assim, eu queria ter um lugar para você no meu time. Eu não tenho. Eu disse, por quê, Theo? Ele falou, porque você traria diversidade para o meu time. 2014, Theo Vanderloo só tinha homem branco no time dele. Olha a Bayer de hoje. Olha o que esse homem fez. Exatamente. Então, loucura, olhe para as lideranças. São elas que têm a capacidade de transformar a realidade ou de transformar a sua realidade no inferno. Eu acho que essa frase é muito boa, porque muito provavelmente a grande maioria de nós foi olhar a empresa pelo produto que ela vende. Sim. É a marca que eu mais me reconheço, é o produto que eu mais gosto de comer, de beber, de usar. Então a gente fica nessa preocupação e não vê realmente a liderança. E eu estou com você nessa situação da visão, né? São os valores e a visão das pessoas. Porque Sim. às vezes a empresa tem uma visão X, mas tem uma pessoa que está tocando que não é bem exatamente, mas é essa pessoa que vai tocar mesmo. Sim. Né? Então, eu diria que sim. E eu diria também que você tem que estudar. Quantas vezes, né, Nery, a gente entrevistou pessoas, né, e elas estavam despreparadas para falar com a gente. Sim. Quer dizer, nem olhou o nosso LinkedIn, né, para mandar o e-mail, nem olhou a empresa que a gente faz para falar. Eu estou recebendo uma enxurrada de proposta de fornecedor no LinkedIn por trabalhar com equidade, de um monte de oferta. O cara me vende coisa que eu do além já vendo. Não, que eu mesma já vendo. Então, assim, o cara nem lê o que eu vendo, está me oferecendo. Quer dizer, qual é a vontade que eu tenho de responder, de atender e de aceitar aquele convite? Então, assim, gente, vamos fazer lição de casa, né? Sim. É uma coisa meio básica, né? Mas, assim, as pessoas não estão fazendo. Sim. Fazem quantidade, né? E não se preocupam com a qualidade. Então, eu tô com a Neve, não acho. Quer dizer, não é só identificar o líder e o valor, mas fazer a tarefa. É o que você falou. Você foi estudar o artigo do cara, você escreveu as coisas olhando nele. Provavelmente, quando você foi para o Otávio Café, você já tinha lido mais coisas. Então, assim, gente, vamos fazer direito, porque, assim, não vai passar vexame, né? Não. E é verdade, dá trabalho. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Mais uma dica, só mais uma. Fala. Tenha um perfil decente no LinkedIn. Isso que eu ia falar. Se você, olha, eu digo hoje isso, mais do que nunca. Né? Eu digo isso com todas as letras. Eu tenho um preconceito gigante por uma pessoa que não tem perfil no LinkedIn. Se eu vou para uma reunião, eu procuro o perfil da pessoa e eu não encontro, eu já vou com o pé atrás. Eu falo, bom, a pessoa em 2023 não tem um perfil decente no LinkedIn, tem alguma coisa muito errada. Não entendeu nada, né? Não então, entendeu assim, nada. Tenha um perfil decente, use para se conectar, use para trazer conteúdo. O LinkedIn não é uma plataforma de busca de emprego só, muito pelo contrário. Né? Foi-se o tempo que era só isso. Então, assim, use o LinkedIn a seu favor. Eu fui dar uma aula na PUC para os membros da empresa Júnior de Relações Internacionais, que a minha filha faz parte da empresa Júnior, todos sedentos, 30 alunos querendo saber como é que eles usam o LinkedIn para se conectar, para conseguir estágio, para conseguir negócio para a empresa Júnior. Então, assim, não desperdicem essa oportunidade. É de graça. Depende só de você.
Pois é. E a gente conhece gente bastante sênior que também não cuida, porque imagina que não vai precisar um dia. E a gente sabe que as mudanças podem ocorrer quando você menos Sim, espera. Então, deixe em ordem. Isso é uma coisa assim meio básica. Como tomar banho, né? sim. Vamos falar assim, como tomar um banho? Vamos ter um LinkedIn feito, né? E dá uma bugada no seu nome de vez em quando para ver o que está vindo por trás de você aí, porque eu também Google, entendeu? Sim, sim, Eu olho o LinkedIn da pessoa e vou ver um Google, ver a entrevista que ela fez, vou ver um sim, artigo que apareceu, sim, né? Tem que ver o rastro que você deixou para trás, né? Dependendo. Se é sim. muito júnior, não vai ter nada, né? E não vai ter nada. Mas assim, quando você é mais velho, você tem que dar uma olhada, o que está atrelado ao seu nome, e se preocupar, então, em mudar, né? O que está sendo grudado em Mas, você. ó, Cláudia, se é muito júnior, tem muita coisa que pode comprometer, viu? Videozinho Então, de TikTok, sabe? Foto de perfil com cerveja na mão. Eu sempre falei isso para as estagiárias que é, trabalhavam comigo. Cuidado, o que você põe na rede, fica na rede. Nunca mais você exatamente. apaga. Não, você só precisa criar mais conteúdo diferenciado para você Para ir daí não ficando para aparecer, baixo. passando para baixo. Exatamente, exatamente. Mas são ótimas as dicas. Eu quero dizer para essa turma que está com a gente, porque esse papo está delicioso como sempre é, né? Não foi diferente. Espero que você tenha gostado dessa conversa, Neiva, também, Eu porque amei. Eu te contei coisas que eu nunca tinha contado para ninguém. O olha lá, episódio Johnson Johnson eu nunca tinha contado ó, tão tá abertamente. gravado e vira podcast. Então você veja o que é para a gente, né, se preocupar quando fala na rede, ó. Mas eu quero, assim, super agradecer esse monte de conhecimento, como eu achei que ia ser mesmo, algumas frases incríveis, a questão de pessoa certa na hora certa também, né, de você estar sintonizado o que você quer, porque eu acho que às vezes é você prestar atenção. Vocês já viram quando você começa aquela brincadeira de criança de contar fusca na rua? Sim. Aí Né? aparece tudo que é canto. Você começa a ver um monte. Então, o que eu quero dizer é isso. Coloca na tua cabeça o que você está querendo achar, que você vai começar a achar, né? Porque essa coisa Sim, de pessoa certa e lugar certo é por isso também, é porque você sintonizou, minha sim, amiga. Então, sim, acaba que também tem isso. Você foi contando a sua história e as coisas foram entrando na linha, porque você também fez isso, seguramente. Eu sim. só queria contribuir para esse negócio. A curiosidade, a história de pessoas, quer dizer, isso te trouxe, né? Você se preocupar com o outro, ouvir o outro, quer dizer, você foi uma entrevistadora, né? Ouvir o outro é muito importante, Sim, né? Para você, inclusive, saber como é que você dá sequência naquela conversa. Então, sim. você falou isso, você falou dos sponsors, eu já perdi a conta a quantidade de pessoas que te puxou, tá? Já no meio, já não sei mais quantos, mas foram muitos, né? Muitos, E a grande muitos. maioria homens. Você citou uns 3 nomes de mulher aqui, Adriana, inclusive, Adriana Machado, que eu quero só reforçar que está com a gente, né? A questão do encontro de almas, que eu acho que é importante dizer, tem gente que a gente bate mesmo mais do que outras, não quer dizer que a gente não possa trabalhar com pessoas diferentes da gente, né? E eu acho que essa coisa escancarada aqui que nós estamos falando ela está em busca de desafio, tem outras pessoas que querem, então vamos ser vocais, assim como ela é, Uhum. eu chamei você de vocal, falar o que quer, fazer as conexões, fazer tarefa de casa, né, Neiva? Então, assim, tanto aprendizado, né? Tanto aprendizado. E eu tenho certeza absoluta que um monte de gente aqui vai querer, né, vir para a plataforma. A Ângelos Network tem a Neiva, está com a gente. Os hashtags que você acha ela são todos esses que ela falou aqui. Procura que ela vai aparecer, ou só bota na lupa Neiva que vai vir tudo que ela pode acrescentar para vocês. Sim, Né? Ela é um poço de conhecimento, uma pessoa incrível para trocas e para aprendizados. E essa coisa de estar buscando nesse momento também de contar para vocês todos que estão ouvindo que como é que se pode encontrar coisas, são dicas que não tem preço mesmo, né? Então, eu quero te agradecer demais esse nosso encontro mais uma vez. Uma honra estar aqui com você e poder te dar um pouquinho do que você me deu na entrevista que você fez comigo. Passo a palavra para você fazer também aí suas olha, palavras finais. Usa do eu, jeito que você quiser. eu só tenho a agradecer, né? Assim, eu estou muito confortável hoje na minha posição de entrevistadora, então quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, de falar também é muito legal. E eu só queria deixar uma mensagem final que eu aprendi com uma entrevistada minha no ano passado, a Dani Post. A Dani foi CEO de grandes empresas americanas. E quando eu perguntei para ela qual era o propósito dela, ela me deu uma frase que eu trouxe para a vida,
que ela disse o seguinte: eu quero ser parte da revolução, Olá. não da resistência. Então, meu convite para você que ficou essa 1h40 aqui com a gente, que está aqui até agora, E tem é que gente. você venha junto com a gente, com a Ângelus, que a Cláudia fundou e que eu tenho o maior orgulho de fazer parte. Venha ser parte da revolução, sabe? Não da resistência. Todo mundo de mão dada. Você homem, você mulher, assim... Eu faço isso de uma maneira extremamente egoísta, porque eu quero deixar muito melhor para as minhas 2 filhas. Faz muito Mas bem. de quebra, eu deixo para todo mundo, se eu conseguir. E a gente só consegue se for todo mundo junto. O que a gente está buscando é para a sociedade, não é só para as mulheres. Um mundo mais igualitário para todas as pessoas começa com as mulheres. Todas as mulheres, porque todas e todos viemos de uma mulher. Então, a gente não pode esquecer disso. Se não existissem as mulheres, o mundo acabava, a humanidade acabava. Então, vamos fazer isso juntos e juntas, porque aí a gente deixa o mundo melhor para todo mundo. Vamos mulherar, que a gente Vamos fala, mulherar. né? Mulherar. Vamos mulherar. Por mais homens pelas mulheres e por mais mulheres por mulheres, porque está muito defasado, né, Nele? A gente tem que realmente entrar com a revolução. Estou com você. Sim. Olha que frase boa, gente. Nós vamos colocar isso. Vou dar para quem que é o crédito? Daily Post. Muito bem. Tá aí, dando para a pessoa correta. Muito obrigada, querida. Olha, um beijo enorme. Obrigada a todos que estão com a gente até agora. Terça que vem a gente vai ter mais uma e vamos dar um tempinho de 1 mês e a gente volta em agosto com mais mulheres aqui com a gente e quem sabe um coletivo de mulheres e não uma só mais, né? Muito Debates. bom. Vamos Muito pensar. bom. Obrigada. Um beijo, querida. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente.